seja muito bem-vindo ao Coletiva, ao seu programa semanal de entrevistas aqui da TV Unifev. Sempre um prazer contar com a sua companhia. E a gente mais uma vez está falando aí sobre declaração do imposto de renda. Todo começo de ano é essa conversa e a gente não tem como ficar de fora disso, né? Então eu trouxe aqui hoje, vamos trazer dois convidados para vocês, para a gente tirar dúvidas sobre esse assunto e também para alertar vocês sobre uma situação muito importante. Quem faz a declaração de imposto de renda pode sim fazer um ato de solidariedade. Veja bem que é muito interessante. Então, para começar o nosso bate-papo, eu estou aqui com o Flávio Curti, que é o presidente da Associação dos Contabilistas da região aqui de Votuporanga e que também é membro do Conselho de Curadores da Fundação. Então, Flávio, que é de casa, seja muito bem-vindo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, mais uma vez estarmos aqui juntos para poder levar algum conhecimento, alguma informação para todo o público. Com certeza. Essa campanha Leão Amigo, o pessoal de casa com certeza já ouviu falar, mas nem sempre sabe como colaborar, né, Flávio? Então, assim, além de receber o Flávio aqui hoje, a gente vai receber também, no próximo bloco, o Gabriel Cordeiro de Lima, que é secretário executivo dos Conselhos da Criança e do Idoso. O Gabriel que tem esse contato direto com as entidades que são beneficiadas pela transferência do imposto de renda. Então, a gente vai falar um pouquinho com ele também depois sobre isso. Mas começando com você, né, Flávio? Essa ação realmente é muito importante. Ela tem um caráter social muito bacana, né? Sem dúvida. É muito importante e importante essa divulgação para poder atingir todos, porque realmente o imposto de renda que é devido pelos contribuintes, ele vai para o governo federal. Claro, depois o governo federal faz os investimentos necessários. Mas nós temos essa grande possibilidade de deixar uma parte desse dinheiro aqui para Votuporanga, para nossas entidades. Sim. Isso não vai custar nada para o contribuinte, o que é muito importante. E parte do dinheiro que ele vai pagar ou restituir, ele pode destinar para as entidades de Votuporanga. Pronto, resumiu bem, é isso, né? A gente precisa realmente se atentar para isso, porque, como o Flávio disse, o que todo mundo se preocupa, né? Mas e aí, vai mexer no meu bolso? Não, não vai. Então, você vai colaborar com as entidades assistenciais, isso é fundamental. Flávio, antes da gente falar um pouco mais sobre a campanha, vamos explicar para o pessoal de casa, então, o que seria, né, essa bendita declaração de imposto de renda? Ela é feita em todo começo de ano, conta um pouquinho melhor para a gente. Então, a declaração do imposto de renda pessoa física, ela tem até um símbolo que é um leão, né? Acho que aí assusta um pouco, mas na verdade ela não é problemática, tá? Inclusive a Receita Federal vem desenvolvendo mecanismos, né, que cada vez mais facilitam o contribuinte passar as suas informações para a Receita, né? Então veja, como o contribuinte vai declarar? Ele é a pessoa que teve um trabalho, um salário, um aluguel recebido, uma retirada pro labore. Então, todas as receitas que ele tem durante o ano como pessoa física, oriundas até do prolabore da empresa que ele possui e tudo mais, ele deve, então, quando chega na época da declaração de renda, passar essas informações, né? E juntamente com as despesas que ele tem também. Algumas despesas são dedutíveis, né? Vamos exemplificar. As despesas com saúde, as despesas com instrução, escola, dos filhos e tudo mais. Então, o que consiste a declaração de renda? É você enviar através de um programa, de um sistema, tudo aquilo que você recebeu e, se você tiver despesas, informar essas despesas também. Mas a pessoa ela tem que ter recebido um teto? Como é que é? Todo mundo tem que declarar ou não? Como é que funciona? Não, então, por enquanto, né, esse teto, as pessoas que receberam rendimentos tributáveis até de R$ 28.559 reais. Dentro de um ano, acima de 28.550. Aí ela está obrigada a declarar. Tá, então todo mundo que recebeu esse valor ou que tem algum bem também acima desse valor? Exato, são algumas regras. Então nós temos, a regra principal que todo mundo normalmente olha é essa, 28.560, arredondando, acima desse valor ela já está obrigada a declarar, certo? Daí uns 2.300 e poucos reais por mês, esse rendimento. Tá. E esse rendimento, então, sempre lembrando, salário, aluguel, tudo que ele recebeu, tá? Vai ser informado. Além disso, se ele teve bens declarados no ano anterior ou que em 31 de dezembro de 2022, por exemplo,
tiveram uma soma superior a R$300 mil, o valor desses bens, então ele também já passa a ser obrigado a fazê-la. Isso se o bem for novo, por exemplo, só se eu tiver adquirido uma casa nesse período ou não? Não. Todos os bens que ele possui da vida toda. Da vida toda. Então, se eu tenho uma casa de 10 anos, eu tenho que todo ano ficar declarando essa casa? Se o valor desse imóvel estiver declarado acima de 300 mil, sim. Tá. É a somatória dos bens. Um veículo, um imóvel, você somando esses bens, os valores que ele possui em banco, tá? A somatória de todos esses valores ultrapassou 300 mil, mesmo que ele não tenha o rendimento de 28.550, ele é obrigado a declarar. Tá. Se ele teve rendimento isento, que já é um pouco mais diferente, mas aí acima de R$40 mil, ele também passa a ser obrigado a declarar. Tá. Se ele, durante o ano que passou, 2022, por exemplo, ele vendeu um imóvel, esse imóvel originou um ganho de capital, que originou o imposto de renda. Então, ele também está obrigado a declarar. Então, existem algumas regras. Mas, assim, 90% da regra decai sempre sobre os R$28.550, entendeu? Tá. Essa obrigatoriedade, então, é de acordo com o valor. Não tem, por exemplo, uma isenção de acordo com a faixa etária da pessoa, não tem nada disso? Não, nenhuma isenção nesse sentido. Tá, joia. E agora a gente está falando de pessoa física, né? É importante a gente destacar isso, né, Flávio? Pessoa jurídica é outra história. Outra história, totalmente diferente, né? As obrigações acessórias, que chamamos, que é também os documentos que a pessoa jurídica deve, né, enviar para a Receita Federal, são obrigações que a gente chama do CNPJ, tá? Aquilo que a pessoa física, mesmo sendo sócia de uma empresa, recebe, né? Que o salário do empresário a gente chama prolabore, né? Sim. Esse prolabore, ele é tributável. Então, aquilo que ele recebe, aí ele faz a declaração dele, enquanto pessoa física. Ah, sim, ok. E isso é uma obrigação, você falou várias vezes que é uma obrigação do cidadão brasileiro. Sim. O que acontece se eu tenho que declarar, mas eu não declaro? Perco o prazo ou esqueci, como é que é? Tá. Como tudo nesse país, né? Se você perde o prazo, você tem que pagar multa, né? Esse é o primeiro problema, tá? Então, no escritório, né, que eu tenho de contabilidade, aparecem muitas pessoas. Olha, eu recebi uma notificação da Receita porque eu não entreguei a declaração de 2018. Por que aconteceu isso? Às vezes a pessoa nunca fez declaração, mas naquele ano, por um motivo ou outro, ela teve uma renda superior no trabalho, alguma coisa que provocou. E isso, a malha da Receita Federal, ela descobre. Ah, ela identifica, ela então. Identifica. Não adianta a gente ficar na nossa, não. Eles vão descobrir mais cedo ou mais tarde. Às vezes mesmo a pessoa, por um descuido, né, ela recebe o informativo da empresa e lá mostra que ela está obrigada e ela não faz. Então, deixou de fazer. Então, qual que é o primeiro problema? É a multa, que é de R$ 165,74. Tá. Essa é a multa mínima, tá? Sim. Porque, na verdade, a multa ela é 1% do imposto devido, tá? Se esse 1% for inferior a 165, então ela vai pagar 165. Isso aí já é ponto pacífico. Então, ela deve aí apresentar a declaração, pagar essa multa, ou às vezes um pouco mais. E também, fazendo isso, ela vai corrigir o problema, porque quando a Receita Federal vê que o contribuinte era obrigado e não entregou, ele pode bloquear o CPF dele. Então, às vezes, a pessoa vai ao banco e o banco fala, o seu CPF está com problema. O próprio banco já percebe isso. Então, não é simplesmente, eu vou pagar a multa e resolver. O problema decai um pouco antes. Ele pode começar a ter problema em algum financiamento que ele for fazer, um empréstimo bancário, uma compra de um veículo, um consórcio. Vai surgir lá que o CPF dele está irregular, por conta de uma declaração de renda que ele deixou de entregar. Então, além da multa, tem esses problemas burocráticos também. Então, as dores de cabeça são muito maiores do que você ficar sem, né, gastar esse dinheiro. Mas, e aí foi o que você falou, além da pessoa pagar a multa depois, ela tem que declarar. Em algum momento ela vai ter que declarar. Sim. Então, que faça isso dentro do prazo, né, Sim, Flávio? o prazo este ano, né, que a Receita ampliou o prazo, que normalmente era 30 de abril, né? Esse ano vai até o dia 31 de maio, né? Então, assim, houve uma ampliação. Mas, infelizmente, o brasileiro, né? Deixa para a última hora. Deixamos sempre para a última hora, né? Então, é uma coisa que o contador sempre pede.
Começou a poder entregar, já providencia a documentação, já leva para o contador, ou a própria pessoa que vai fazer, já começa a fazer, entendeu? Porque deixar para a última hora nunca é bom. E a Receita já disponibilizou todos os documentos necessários para fazer essa declaração, né, Flávio? Então, Sim. quer dizer, se você de casa está assistindo a gente, já pode começar a se preparar, não deixa para o dia 31 de maio só, né? Não, pelo contrário. A documentação, na verdade, todas as empresas, as instituições financeiras, elas têm o prazo até 28 de fevereiro de cada ano para disponibilizar para o seu cliente bancário, ou a empresa mesmo, o trabalhador da empresa. Então, ela é obrigada, nós somos obrigados, as empresas, a disponibilizar as informações para que o contribuinte possa fazer a sua declaração. Tá? Quais são essas informações? Então, é o informe de rendimentos. Tá? Então, toda empresa ela entrega para o seu funcionário o informe de rendimentos. Que seria o descritivo de tudo que esse funcionário recebeu no ano. Tudo que ele recebeu no ano anterior. Perfeito. Tá? Então, quando a pessoa fala assim, eu estou obrigado a fazer, primeira coisa, ela vai, lógico, se identificar, ela é um assalariado? Sim. Então, o que ela precisa ter na mão? O informe de rendimentos da empresa dela. Lá ela vai olhar, o meu total ultrapassou os 28.560? Ultrapassou. Opa, então eu tenho que fazer. Não ultrapassou, eu não sou obrigado. Se ela quiser fazer, ela pode, não tem problema nenhum. Mas então esse é o primeiro critério, ela vai olhar isso. Outro detalhe que a gente sofre muito, né, quando vai fazer, as informações bancárias. Hoje está muito mais prático, porque a pessoa, né, o correntista, ele entra lá no site do banco via celular, ela consegue por lá obter, que a gente chama de informe financeiro. O que o informe financeiro vai mostrar? O saldo bancário que ele tinha em 31 de dezembro, se ele tinha investimentos, rendimentos que ele teve, rendimentos financeiros. Então, esse informe é o outro documento necessário para fazer a declaração. Perfeito. E aí, muita gente também de casa deve estar pensando, né? Meu Deus, é muita informação, eu não tenho nenhuma familiaridade com contabilidade. O que eu faço, Flávio, para fazer essa declaração de forma segura, que dê tudo certo? A forma segura é procurar um contador, né? A Associação dos Contabilistas de Votuporanga, ela trabalha assim, sempre procurando incentivar os contadores a estarem sempre atentos a toda a legislação. E por conta disso, os contadores de Votuporanga estão aptos, né, a providenciar em fazer essa declaração da melhor forma. Tem dúvida? Procure um contador, ele vai te orientar perfeitamente o que é necessário, né? E só um adendo, hoje, né, a Receita Federal já, aliás, há alguns anos, ela disponibilizou o GovBR, tá? Que é um cadastro que a pessoa faz, um aplicativo digital, também, né? Isso. Ela faz um cadastro nesse aplicativo digital, onde ela vai também conseguir obter informações, tá? Então, é importante hoje que todo o cidadão tenha o GovBR, né? Ele tem alguns níveis, né? Que é ouro, prata e bronze, né? O que isso significa? Até quanto acesso ela vai ter nos serviços públicos federais, municipais, estaduais, que estão disponibilizados. Então, é importante fazer o GovBR. Por ali, ela consegue, inclusive, fazer a sua declaração de renda, se ela quiser, tá? Aí, ela tem que ter os níveis maiores, né? O nível ouro, por exemplo, ela tem que estar identificada e tem que ter o ECPF, que é o certificado digital. Mas, por ali, ela consegue também fazer a sua declaração. Por quê? Não me alongando muito, mas apenas para orientar. Hoje, você consegue, via site da Receita, puxar praticamente a declaração preenchida. Tá? Então, isso também facilita. Né? O próprio contador pode, a partir da disponibilização do seu cliente, já importar esses dados, que a Receita Federal já tem no banco de dados dela, e aí você consegue importar. O que vai vir? Vai vir os rendimentos, tá? Vai vir a informação bancária e outro tipo de movimentação que ele teve. Inclusive, nesse ano, que é uma novidade, aquela pessoa que fez a destinação do Leão Amigo lá em dezembro, neste ano, a informação já vai vir, inclusive, na declaração de renda. Bacana, já vai facilitar, então. Se ele utilizar esse mecanismo. Tá. Uma outra questão que sempre aparece quando a gente fala em declaração de renda é a restituição do imposto de renda. Sim. O que seria essa restituição, Flávio? A declaração, na verdade, ela é um balanço, vamos dizer assim, da vida do contribuinte no ano anterior. Tá? O que significa isso? Ele teve rendas, tá?
ele teve despesas, né? É claro que a legislação, ela não permite que todas as despesas que você tem no dia a dia você deduza, tá? Quais são as principais, assim, que todo mundo utiliza, a maioria dos contribuintes? Que são as despesas na área de saúde, tá? E as despesas com instrução, com ensino, tá? Sim. Então, o contribuinte tem o filho que estuda, esse valor ele pode deduzir na sua declaração de renda. Tá. Tá? Com base na comprovação dessas mensalidades? Das mensalidades pagas na escola. Tá. Na escola particular, no caso, né? Sim. Então, os gastos que ele teve com essa despesa de ensino, até um determinado valor, ele pode deduzir. As despesas médicas, uma cirurgia, consulta médica que ele pagou por isso, ele pega o recibo do médico ou a nota fiscal do médico e essa despesa ele também pode deduzir. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a receita que ele teve, que é o salário. Nós vamos ter a despesa, que são essas daí as principais. Tá. Então, ele vai lançar o valor bruto recebido, as despesas. E existe, então, os percentuais de incidência do imposto. Certo? Sobre o resultado líquido que ele obteve, receita menos despesa, né? Sim. Declaradas, tem, então, a base de cálculo. Aí são aplicadas as alíquotas, tá? Que começa de 7,5% até 27,5%, tá? Então, vai ser aplicado esse percentual sobre esse resultado, tá? Aí vai surgir o que, então? O imposto a pagar, tá? Aí, tentando ser assim, didático, vamos supor que durante o ano ele teve retenção no salário que ele recebeu, então ele já antecipou parte desse imposto. A hora que ele faz esse cálculo total do ano, receita menos despesa, apurou o imposto devido, ele vai olhar quanto que ele já pagou durante o ano, ou seja, que foi retido dele durante o ano, né? Tá. Que é o que todo mundo fala, nossa, recebi meu olerite, mas tem um monte de desconto. Sim. Um desses descontos é o imposto de renda retido na fonte, que a gente chama. Que já é antecipado, Que é uma antecipação vamos dizer do assim, imposto antecipação. devido. Tá. Então, o que é agora? O que a gente chama? Até a gente usa o termo declaração de ajuste. O que eu estou ajustando? Eu estou ajustando aquilo que eu tenho de base de cálculo de imposto sobre o total. Eu desconto aquilo que eu tive retido durante o ano anterior, sobre esses totais de salários. E aí sai o resultado final do imposto, ou devido ou a restituir. Devido, porque o que foi restituído, o que foi retido durante o ano foi insuficiente para cobrir aquilo que eu devo pagar. Entendi. Então eu tenho que pagar mais. Tá. Aí tem o indivíduo que não, durante o ano teve bastante retenção, ele tem um valor a restituir, e ele vai lá e olha, ele teve bastante despesa médica, bastante despesa com ensino, diminuiu o imposto a pagar. Ou seja, o que foi descontado durante o ano dele é superior. O resultado, aí ele tem um valor a receber do governo, porque o governo cobrou mais do que ele devia pagar. Perfeito. Então, aí nós temos as duas possibilidades, o imposto a pagar ou o imposto a restituir. E aí essa restituição, ela é feita diretamente na minha conta bancária? Sim, Tá. existem os prazos, né, os prazos legais, porque o governo ele começa a receber as declarações, como a gente disse, até dia 31 de maio esse ano. Já este ano tem uma novidade também, que ele poderá já em maio já fazer a primeira restituição. Só que essa restituição inicial ela é direcionada aos contribuintes que têm mais de 80 anos, em primeiro lugar, depois os que têm mais de 60, depois os que têm doenças, né? Então tem uma escala ali desse valor. Então a restituição ela ocorre por lotes. Esses lotes começam então em 31 de maio e o último lote é 30 de setembro. Tá. Nesse período ele vai restituindo aquele valor que foi feito naquele cálculo. Tá, perfeito. Agora, falando sobre a campanha, Flávio, tem muita gente que ainda tem receio de colaborar e tal, né? Primeiro, como é que eu faço para colaborar? O que eu devo, para quem que eu devo avisar? Quero ajudar na campanha. Perfeito. Também, assim, nós temos lá, lógico, as pessoas que fazem a declaração ou que terceirizam, passam para o contador. Mais uma vez, a Associação dos Contabilistas, ela divulga entre os contadores todas essas regras do Leão Amigo. A gente difunde bastante. Então, todos os contadores estão bem preparados para isso. Então, a pessoa chegou, vai fazer a declaração, o contador observou e viu que ele pode fazer a destinação, ele já avisa
o contribuinte. Ó, você pode destinar, é tanto tal, você quer fazer? Então, tem essa conversa. A pessoa que faz a declaração é muito simples. Ela vai lá apurar. Aí tem uma regra, né? Que até o Brasil é cheio de muitas regras, né? Muitas leis. A declaração de renda, o contribuinte ela pode fazer por duas formas. É essa que nós acabamos de conversar há pouco, em que ele vai lançar o que ele recebeu durante o ano, menos as despesas que ele teve. A gente chama essa modalidade de modelo completo, porque ele vai lançar as despesas dele. Existe uma outra modalidade que a Receita oferece, que é o modelo simplificado. O simplificado, ele te dá um desconto de 20% do valor da receita que você teve no ano todo. Então, ele atribuiu esse valor de 20%. Esse é o modelo simplificado. Então, as pessoas que entregam declaração utilizando esse desconto, elas não podem fazer a destinação. Então, somente pode destinar o contribuinte que entrega pelo modelo completo. Então, essa é uma primeira regra. Então, você que está fazendo a declaração em casa, fez o modelo completo? Ok. Basta ir na ficha de destinação do imposto de renda. É uma ficha que a gente chama de aba, né? Tá. E lá já vai aparecer o valor que você pode destinar. Clicou lá, ele já tem o valor. O próprio entendeu? sistema já calcula Então, o próprio isso. sistema já te mostra isso. Tá. Tá? Essa bom. ficha ela tem até um nome, eu trouxe aqui pra gente. Ela chama doações diretamente na declaração de renda. Então, você está fazendo em casa. Fez a declaração pelo modelo completo. Olha a ficha lá, doações diretamente na declaração de renda. Clicou ali, independente de você ter imposto a pagar ou restituir. Nos dois casos, tá? Você pode destinar. Só pode quem vai pagar imposto? Não, quem vai restituir também pode. Tá? Clicou nessa ficha, ela já vai te levar para um campo em que aparece lá, federal, estadual, municipal. Você clica municipal, Votuporanga, claro. Sim. E aí vai aparecer ali, vão aparecer as duas opções, que é destinar para criança e adolescente, o fundo da criança e adolescente, ou o fundo municipal do idoso. Perfeito. E aí esse recurso vem então para o município diretamente? Exatamente. Esse é o grande X que nós precisamos bater muito forte. O ano passado eu obtive informações na Receita Federal que nós tínhamos em Votuporanga mais ou menos 3 milhões e 200 de imposto. Uma capacidade de 3 milhões e 200. Retornar 3 milhões e 200. E quanto retornou, Flávio? O ano passado nós tivemos aproximadamente 10% disso. Então, Votuporanga tem muito a caminhar. É muito entendeu? pouco, né? Por isso, a gente agradece muito a divulgação aqui hoje e que tem que ser muito divulgado. O contador tem que fazer isso. E um papel fundamental que eu vejo são as entidades que são beneficiárias desse valor. Com certeza. E eles realmente também procuram atuar. Nós temos um grupo que faz esse trabalho de divulgação. Então, eles são muito importantes, porque eles é que recebem o benefício, eles investem esse benefício nos projetos. Sim. E isso, pessoal, tem que ficar bem claro, esses projetos são auditados pela prefeitura, são acompanhados, são fiscalizados. Então, todo esse dinheiro é muito bem investido, tá? Não é um dinheiro que é pego e entregue e gaste da forma que quiser, não. Tem que ter um projeto. Então, nós temos aí aproximadamente entre os idosos e a criança e adolescente, quase que 20 entidades que se beneficiam disso. Aí você imagina se a gente consegue 3 milhões para 20 entidades num ano, isso para o trabalho que eles fazem é sensacional, né? Tem uma regra que no final do ano você pode, via boleto, no site da prefeitura, fazer o pagamento. Inclusive, nós divulgamos bastante isso. Quer dizer, só em dezembro foi arrecadado R$57 mil de destinação de pessoas que já fizeram uma estimativa do valor e puderam antecipar. E é importante fazer em dezembro porque já cai na conta da entidade, do fundo. Tá, perfeito. Entendeu? Nossa, Tá. Quem fez lá, agora vai ajustar. Se destinou X e ainda tem um saldo, ele vai complementar agora. Tá? Ótimo. E aí o que é legal também a gente destacar é que não tem ônus nenhum para essa pessoa que vai fazer a colaboração, né? Que vai colaborar com a campanha, né, Flávio? Perfeito. Perfeita colocação e isso tem que ficar bem claro também. E até são duas situações. Se eu fizer a destinação, eu vou ser fiscalizado? Não. Não.
Mesmo porque eu disse agora há pouco, a própria Receita já está até disponibilizando o valor que você destinou lá em dezembro. Então, ela né, está, vamos dizer, reafirmando a situação. Ela não vai te fiscalizar porque você destinou. Isso antigamente tinha esse problema. Eu não vou fazer porque eu caio na malha fina. Mentira, não. Esse não é motivo. É mito. É mito. Tá. Agora, vai ter ônus? Nenhum. Então, a pessoa tem 10 mil para pagar. 6% ela vai destinar. Agora, na declaração, ela forçosamente, ela pode destinar até 3% para um e 3% para outro fundo. Então, ela vai ter que dividir esse valor. Não pode destinar 6% só para o fundo da criança e adolescente. Ela vai destinar 3% para cada. Tem 10 mil para pagar, teria 600 para destinar. Ela não vai pagar 10.600, ela vai pagar 9.400 de imposto e R$600 vem para o Votuporanga depois. Então, o contador ou a pessoa que faz, ela vai imprimir o DARF separado dos R$600, que vai ser destinado para o fundo, e o outro DARF, ou parcelar, o imposto que é devido. A pessoa tem a restituir, importante. Eu tenho a restituir, mesmo cálculo, 3% para uma entidade e 3% para outra. O que vai acontecer? Nesse caso, eu tenho a receber, ok, mas a destinação tem que ser paga. Tá. Então, ela vai gerar o DARF do valor destinado. Vamos pegar esse mesmo exemplo aí, né? Ela vai pegar o DARF lá de R$300 para cada entidade e pagar. Só que ela tinha 10 mil para receber. Mas se ela pagou, então por que ela pagou? Ela desembolsou? Não, o governo vai te restituir 10.600. Perfeito. Então, a restituição vai vir a maior. E também no Brasil de hoje, porque a restituição ela é corrigida pela Selic. Tá? Ela é atualizada. E hoje está 13,75. Né? Então, veja bem, até um benefício, né? A gente até brinca. Se você paga agora, o dia que você for restituir esses R$600, você vai receber mais. Corrigido. Então você só ganha, né? Só não ganha. tem perda nenhuma. Mesmo que você pague agora porque você vai restituir depois, ele já vai vir atualizado pela Selic, inclusive. Ótimo. Tá? E o dinheiro fica diretamente aqui, né? Porque se você não faz essa destinação agora, esse dinheiro, teoricamente, ele acaba voltando, mas primeiro ele vai para lá, para o federal, pode ser que não volte completo, né? Vai para outros municípios, enfim, tem uma série de situações, né, Flávio? Tem. E aí, quando você destina diretamente, pronto, você tem a garantia de que aquele valor está ficando aqui no município, né? E um detalhe, assim, a pessoa fala, mas o meu vai dar só R$10 de DARF para pagar. Não importa. Imagina. Qualquer R$10 para a entidade é interessantíssimo. Com certeza. Entendeu? É muito melhor vir para cá do que ir para o governo federal. A gente, como você acabou de dizer, não sabe às vezes nem para onde vai. Porque às vezes distribui entre os outros municípios, também, né? E não fica então, diretamente aqui. E falando sobre outros municípios, o alcance, né, da TV e informar assim, você tem um amigo, alguém mora em Rondônia, e ele é de Votuporanga. Fazendo a declaração lá, basta ele acessar lá onde eu disse, na ficha, clicar Votuporanga e o benefício vai vir para cá. Olha que bacana. Então, ele é no Brasil todo. Qualquer lugar do Brasil, qualquer brasileiro pode destinar para onde ele quiser. Então, ele pode destinar para Votuporanga também, mesmo não morando aqui, lógico. Fica essa orientação, então, né? O pessoal da redondeza de Votuporanga quiser destinar, porque nós temos municípios, né, que não tem nenhuma entidade cadastrada, então não tem como destinar. Então já pode destinar para Votuporanga pode, porque nós temos, como eu disse há pouco, várias entidades, né? É isso mesmo. Tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas entidades, sobre os projetos que são desenvolvidos com essa verba recebida pela declaração, né? Agora no segundo bloco com o Gabriel. Ele é secretário executivo dos Conselhos da Criança e do Idoso. Exato. Bom, Flávio, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, suas explicações sempre muito didáticas, você é sempre muito bem-vindo. Todo início de ano a gente tem esse encontro marcado aqui, né, Flávio? Eu é que agradeço mais uma vez esse convite e espero realmente, faço um apelo aos contadores, tá? Converse com o seu cliente, faça ele, né, fazer essa destinação, explica que não tem nenhum custo. Você que faz a declaração na sua casa, também você está apto a fazer isso, tá? Muito importante. E que as entidades, né, as pessoas que trabalham nessas entidades também trabalhem bastante nessa divulgação até o dia 31 de maio para a gente conseguir buscar esses 3 milhões que estão lá. Vamos aumentar isso, né? Se Deus quiser. Com certeza. Vamos ficar na torcida, a TV Unifev está de portas abertas sempre. Flávio, muito obrigada mais uma vez. A gente volta então no próximo bloco, não saia daí.
voltamos com o Coletiva da TV Unifev, hoje falando sobre a campanha Leão Amigo, da criança, do adolescente, do idoso. E essa campanha ela é beneficiada através da declaração do imposto de renda da pessoa física, que a gente está fazendo essa declaração agora até o dia 31 de maio. Então, é o momento de você colaborar com essa campanha tão importante que beneficia entidades assistenciais. Para falar um pouco mais sobre esses benefícios, sobre o que é feito com esse recurso, eu recebo aqui agora o Gabriel Cordeiro de Lima, ele que é secretário executivo dos Conselhos da Criança, do Adolescente e do Idoso aqui de Votuporanga. Gabriel, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você esteve aqui o ano passado, voltou, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Obrigado, Fabiola, pela oportunidade de estar trazendo novidades e incentivar aí mais pessoas na campanha. É isso mesmo. Todo começo de ano, né, a gente fala sobre isso, porque é um período realmente importante de arrecadação. Conta pra gente, Gabriel, o ano passado, na declaração do ano passado, quanto Votuporanga conseguiu conquistar? Aí tivemos uma média de quase 600 mil, né, de arrecadação. Isso tanto aqueles que fazem a declaração prévia, que faz lá em dezembro, sempre do ano anterior, e juntando com quando na entrega da declaração, eles fazem na própria declaração a destinação. Perfeito. O Flávio Curti, né, da Associação dos Contabilistas, estava aqui no bloco anterior e ele comentou, ele passou um dado importante para a gente, né, que a capacidade, né, o que Votuporanga poderia chegar a arrecadar é em torno de 3 milhões, é isso, Gabriel? Isso, meados de outubro do ano passado, né, tivemos uma capacitação com os auditores, delegados da Receita Federal, que trouxe esse dado, né, a potencialidade que Votuporanga tem, de 3 milhões, e temos uma arrecadação baixa, em torno de 15%, 18%, 20% desse valor. Então, tem aí uma potência muito grande, um incentivo muito maior para a gente estar captando esses recursos. E esse ano foi ampliado o prazo de arrecadação, né? De declaração, quer dizer. Então a gente tem um tempo maior para ficar falando sobre isso, né, Gabriel? Legal, viu? A Receita Federal, ela estendeu esse prazo, né? Começa agora a entrega da declaração dia 15 de março, vai até 31 de maio deste ano. 2 meses e meio aí. 2 meses e meio para estarmos trabalhando justamente a conscientização para que possamos agora, pessoa física, fazer a destinação para os fundos. Uma coisa que eu gosto de frisar bastante é que não tem ônus nenhum. A pessoa que colabora, que destina, ela não tem prejuízo nenhum, né? Não. Ela não vai pagar nada a mais, está tudo certo ali, ela só vai destinar um recurso que é para cá, ela vai para lá, não é assim? Eu acredito que o Flávio, né, que é parceiro nosso, Flávio Curti, presidente da Associação Comercial, presidente da Associação dos Contabilistas, isso, né? Dos contabilistas da região de Votuporanga, mais técnico, acredito que ele possa te dar uma explicação melhor. Mas assim, entra no sistema da Receita, coloca lá o município do estado de São Paulo, né? Votuporanga, escolhe o fundo. Então, se ele tem lá, né, 10 mil reais para pagar, 6% vai dar o quê? 600 reais. Ele tem 10 mil para pagar, 600 reais vai para o fundo. Ele pode escolher criança, adolescente ou para o idoso. E como é que esse recurso, então, é administrado aqui em Votuporanga, Gabriel? Para onde que ele vai, esse recurso? Esse recurso ele vai para um fundo, é uma conta no Banco do Brasil, né, que você faz a destinação. A gerência desse fundo é pela secretária, né, temos as leis que faz o gerenciamento, mas ele é passado pelo conselho. Existem as comissões, que faz todo o plano de aplicação de como vai ser utilizado esses recursos. Desse montante é destinado para a manutenção do próprio conselho tutelar, né? Estamos aí à frente também futuramente de uma eleição do conselho tutelar e desses projetos que vão para a entidade. Então, as comissões passam, é passado para aprovação de cada conselho, né? Pelas políticas públicas de cada um, criança, adolescente e do idoso. Após a aprovação, lavrado em ata, encaminhado para a secretária, que é a gestora dos fundos, que faz todo o chamamento público. Essa secretária seria a Secretaria de Assistência Social? Hoje, os dois fundos estão ligados à Secretaria de Assistência Social. Que é ligada, portanto, à Prefeitura. Então, quer dizer, é todo um grupo, todo um sistema, né, interligado e regularizado, reconhecido, e que realmente esse recurso é bem administrado, né? Muito bem. E aí, no final da ponta, então, Gabriel, estão 20 entidades assistenciais. E é sobre elas que eu gostaria de falar, para a gente sensibilizar ainda mais o pessoal de casa. Essas 20 entidades, elas são
beneficiadas por esses recursos arrecadados. Você disse que o ano passado foram 600 mil, mas que a gente poderia chegar a arrecadar 3 milhões. E aí você pensa, 3 milhões dentro de 20 entidades dá ali uns 150 mil para cada uma. Quase, isso né? mesmo. Imagina o benefício que ia se gerar, né, Gabriel? Sempre, né? Lembrando que os beneficiários são a nossa população, criança e adolescente, o idoso, né? Somente a gente está num crescimento muito grande, a população está ficando mais idosa e as políticas públicas aqui, elas são bem desenvolvidas, as entidades fazem um trabalho fantástico, magnífico com os recursos que são impostos para elas, né? Conta um pouquinho para a gente quais são essas entidades, não dá para a gente relacionar as 20, mas fala algumas aí e dá um exemplo desses projetos. Olha, temos criança e adolescente, né? Então, aí tem a PAI, são vários, né? Tem as entidades, as ILPIs, as de longa permanência, temos as de inclusão especial, as que trabalham com crianças especiais, com deficiência, é um leque muito grande. Mas são exemplos, assim, a arte de criar, a arte por meio da dança, então promove o desenvolvimento da criança e do adolescente para desinibir, para ter um convívio melhor, né? Uma convivência entre a sociedade mais assertiva. Então, vai desviar de caminhos errados, mas ele vai ter toda a noção de que pode, com esses projetos, se desenvolver e ser uma pessoa bem elevada, bem digna. As entidades hoje, elas estão presentes aí quase em todos os bairros de Votuporanga, né? Todo mundo conhece uma entidade, sabe do trabalho sério que eles desenvolvem e do quanto é difícil, né? Do quanto custa caro, né? Cuidar dessa população, né, Gabriel? As entidades, ela têm abrangência, né? Em todo o território que você falou. E é importante, cada uma promove promoções, né, vendendo pizza, enfim. E esse recurso que vem da campanha, né, é um extra, é um a mais, é algo que eles podem estar fazendo para a nossa sociedade aqui, para as crianças, adolescentes e os idosos. É isso mesmo. E aí, me dá então alguns exemplos de projetos. Você citou a PAI, mas tem Lar Celina, Centro Social. Quais entidades mais a gente temos tem? a São Francisco de Assis, Casa da Assis. Criança, temos o Irmão Mariano Dias, temos o Caminho de Damasco, o Lar Frei Arnaldo, que tem aí por alguns projetos na área de robótica, né? Lar Celina, da região norte, o Centro Social que abrange Simons, o centro, né? Também lá na região norte. Temos, além desses, dos idosos, somos as 3 ILPI, o Lar São Vicente de Paulo, o Lar do Velhinho, temos também o IDAV, a FUPASSE, né, que trabalham com crianças especiais ou com alguma deficiência. Então, é uma abrangência muito grande, são serviços que a sociedade precisa. Qual desses projetos a gente pode destacar aqui hoje, desses que você comentou? Podemos destacar um do próprio Centro Social, que trabalha a parte, a arte, né? Pode trabalhar arte e cultura, justamente aquilo que eu falei, né? Tivemos da Casa da Criança, que trabalhou, acho que o ano passado, com a parte circense de circos, eles fizeram aquela parte de desenvolvimento com o grupo e apresentaram, né? A concha acústica, teve apresentações aí pela cidade. Você estava me dizendo que algumas entidades também oferecem capacitações com esse recurso, né? Oficinas de capacitação gratuitas. Sim, geralmente a parceria, né? Principalmente para o jovem aprendiz, que está dentro da política. Então, o município, as empresas contratam esse jovem e que eles, lá na instituição, eles trabalham justamente essa parte de capacitações. Tá certo, então. Então, cada entidade apresenta um projeto, esse projeto passa por uma análise e depois eles recebem esse recurso para colocar isso em prática. Correto, Fabiola. O Conselho, ele elabora os eixos de acordo com a política pública de cada política, né? Criança e adolescente, então está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Quais são os eixos, quais são as atividades que têm que ser desenvolvidas para a criança e adolescente e assim para o idoso, né? A gente está tratando uma campanha única, mas são de 2 fundos. Então, o Conselho elabora, faz toda a proposta, faz a destinação daquele montante que tem disponível e encaminha para o Executivo fazer o chamamento público. Que sim, aí através desse projeto, dentro desses eixos, estão dentro, está adequado, é aprovado e as entidades passam a receber os recursos. Então, o cidadão ele só tem que colaborar mesmo, só tem que se preocupar em fazer essa declaração no tempo certo e destinar esse recurso, né, Gabriel? É simples,
é fácil, não tem custo algum, aquilo que a gente já definiu. Então, você que faz, que opta pela declaração, né? Agora o foco, pessoa física, né? O foco na destinação, da declaração completa, você lá no próprio programa da Receita Federal, você busca lá o Estado de São Paulo, né? Até lembrando, aqueles que estão fora, mas que têm afinidade com Votuporanga, conhece, tem amigo, parente, você está lá no Rio, você está lá em outro estado, você pode, na sua declaração, Estado de São Paulo, Votuporanga, escolhe um dos fundos. Esse recurso, parte do que ele iria pagar para o governo, já vem para Votuporanga. A gente sabe também, né, Gabriel, que algumas fake news acabam surgindo nesse processo, né? Correto. Me conta um pouquinho sobre isso. Tivemos aí uma capacitação, que já foi falado, e alguns auditores falaram, né? Muitos comentam, né, os contadores falando, né? Não vou contribuir porque eu posso cair na malha fina. Gente, vamos desmistificar isso. Não tem, é uma campanha da própria Receita Federal, né, para que você possa destinar recursos. Então não tem que, vou destinar X e vai cair na malha fina. Não existe. Muitos falam isso, então a gente tem que tirar, a gente está trabalhando. Foi criada uma comissão em conjunto, né, os dois fundos, junto com os representantes de entidades, que criou um grupo, uma frente de trabalho. Fizemos visitas em empresas, a alguns órgãos de segmento, como a OAB, a Associação Comercial, né? E para que realmente possamos trabalhar, que não existe nenhuma dificuldade, é muito simples e fácil. Tá certo, então. Às vezes o que falta é só informação, só né, informação, Gabriel? Bom, eu agradeço muito, Gabriel, aqui a sua presença. Você quer deixar mais algum recado para o pessoal? Sempre agradecer, inclusive aos meios de comunicação, que abraçou mais uma vez. Agradeço a oportunidade, Fabíola, de estarmos aqui mais uma vez com esse bate-papo. A todos mesmo, sem exceção, que contribuiu de uma forma direta e indiretamente para que possamos estar realizando mais e cada vez mais aí a busca desses 3 milhões. Com certeza, vamos em frente, né? Vamos buscar, vai dar certo, Gabriel. E a gente também pede, né, a colaboração dos contadores, né, que são esses profissionais que lidam diretamente com isso, para orientar, né, os seus clientes ali, para fazer essa destinação. Gabriel, muito obrigada mais uma vez. O Coletiva de hoje, então, falou sobre a campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso, que beneficia aí mais de 20 entidades de Votuporanga. A gente tem uma capacidade de arrecadação de 3 milhões e estamos apenas com 600 mil. Então, a gente pode melhorar ainda mais, tá? Fica esse recado, então. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho aqui com o Coletiva. A gente volta na próxima semana. Até lá!